Fala, família, sejam todas bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão de mentoria, o Mapa da Aprovação em 2022. Bem, a minha ideia hoje é te dar um panorama do nosso cenário de concursos em 2022, explicar o porquê muitas pessoas aproveitam essas oportunidades que estão surgindo e muitas pessoas não aproveitam essas oportunidades, certo? Então, a nossa ideia é passar por essas ideias e muito mais do que explicar o porquê desse cenário, mas te dar um passo a passo, certo? Te dar um passo a passo de qual você possa sair da estagnação que muitos estão passando agora, muitas vezes ficam paralisados, muitas vezes não conseguem dar o primeiro passo, entendeu? Para que você consiga ir em frente, para que você consiga aproveitar os concursos que estão saindo. A gente está passando por um momento muito interessante. Para você ter uma ideia, agora em março mesmo, a gente tem, no mesmo mês, provas para CGU, TCU, Tribunal de Contas Estadual de Santa Catarina, então, por exemplo, na área de controle, sem falar dos concursos que têm saído nos níveis estaduais, para as áreas policiais, nível municipal, muitas vezes. Então, um cenário muito frutífero, certo? Muito interessante do ponto de vista de concursos. E, para quem está chegando aqui a primeira vez, não tenha participado de outra sessão de mentoria, aqui a ideia é diferente do que vocês estão acostumados, geralmente, com aulas que existem na internet. A ideia é que vocês participem. Por quê? A mentoria, acima de tudo, é uma conversa. Eu poderia simplesmente vir aqui passar um conteúdo, mas eu quero entender melhor a dificuldade de vocês, entender melhor o que está, por que você não está conseguindo muitas vezes fazer, qual que é a sua dúvida. Então, fiquem à vontade para colocar no bate-papo a dúvida que você tem. Eu gostaria que quem já está entrando aí já colocasse um pouco do seu contexto, qual que é a sua meta com concursos públicos. Por exemplo, Jefferson, eu estou saindo do zero. Jefferson, eu já estudo, eu tenho minha meta é passar em tal concurso. Ou Jefferson, eu quero estudar para concurso, mas ainda não tenho um concurso como meta. Então, coloca aqui para mim no bate-papo, que eu vou pegando alguns exemplos das suas dúvidas e vou colocando e vou encaixando aqui ao longo da nossa sessão de mentoria. Como eu falei para vocês, se você for procurar hoje na internet conteúdo sobre como estudar, você vai encontrar muitos conteúdos. Mas, muitas vezes, qual desses conteúdos realmente resolve o seu problema? Qual desse conteúdo você sente que pode te trazer um resultado, pode ir para o próximo nível? Eu te garanto que são poucos, porque muitas vezes são conteúdos curtos, conteúdos mais superficiais, ou então muito avançados, não tão adequados para o seu momento. Enfim, essa é a oportunidade que nós temos de dar um conselho personalizado para a sua realidade. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tá joia? Como a Fran colocou aqui, quero começar a estudar, ainda não tenho um concurso como foco. A gente vai falar disso aqui hoje. Nos primeiros passos aqui é justamente esse, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa a entender aqui, a gente tem um cenário hoje no qual a gente está num momento de final de mandato presidencial. Na prática, o que significa? É uma tendência de mais concursos, não significa que na prática é, mas é uma tendência. Se a gente for olhar no governo federal, a gente teve aí uma sequência boa de concursos, né? A gente teve concursos Polícia Federal, que fazia tempo que não saía, concursos da CGU, concursos de alto nível saindo, e a previsão de que futuros concursos saiam. Eu estou apostando muito nesse concurso da Receita Federal. Enfim, a gente tem um cenário bem positivo, e essa é a tendência. Geralmente eu expliquei isso já. Há essa tendência de que no final de mandato você tenha mais concursos. Enfim, não há... Isso acontece muito assim, independente. Eu já estou há 15 anos no mundo dos concursos. Isso é fato. Independente de ser governo de direita, de esquerda, enfim. Isso é uma coisa que costuma acontecer. Além disso, uma outra coisa para a gente ficar ligado, que os concursos, eles estão cada vez mais difíceis. O que eu quero dizer com isso na prática? Primeiro, pelo aumento de matérias. A gente tem uma tendência pela complexidade dos concursos, pelo aumento de matérias, principalmente pelo fato da extinção de concursos de cargos, né, de nível fundamental e algumas vezes de nível médio. O que isso significa na prática? Muitas vezes você tem concursos para cargos específicos ou para cargos de nível fundamental, auxiliar, que cobravam poucas matérias. Então, você tinha concursos, vamos dizer assim, entre aspas, mais fáceis. Eu já vi casos, por exemplo, de concursos serem decididos não pela prova, mas por critério de desempate. O concurso é decidido, por exemplo, por idade, por exemplo. Todas as pessoas fecharam a prova e você tinha 5 vagas, as 5 das pessoas fecharam a prova e dentro dessas 5 pessoas aí, o mais velho, né, as pessoas mais velhas que passaram. Então, isso estou dando esse exemplo para mostrar que muitos concursos, entre aspas, aprender as matérias não era dificuldade. Só que isso é cada vez mais difícil, isso é cada vez mais raro. Por quê? Por uma mudança gradual. Se vocês forem notar no serviço público, é uma tendência cada vez maior de ter concursos para nível superior, ou
Concursos que antigamente exigiam um nível, você poderia fazer com nível médio, agora você precisa de nível superior. Então, a gente tem uma tendência cada vez maior de concursos, certo? De concursos que pedem nível superior e, com isso, o aumento das matérias. Então, além do fato dos concursos ficarem cada vez mais difíceis nesse sentido de aumento das matérias, por conta da extinção de cargos, há também o nível da concorrência, né? Isso sempre existiu e acontece, as pessoas têm se preparado. Então, muitas vezes, a gente tem que correr atrás também para poder tirar a diferença da concorrência. Tá joia? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que é importante entender nesse cenário é, por outro lado, a gente tem de um lado os concursos, né, uma quantidade de concursos, concursos mais difíceis, mas por outro lado a gente tem um cenário no qual os candidatos estão cada vez mais despreparados. Quando eu falo cada vez mais, você vai falar assim, você acabou de falar do nível da concorrência, fala de candidatos preparados. O que eu quero dizer? Quando você pega um somatório, né, por exemplo, se você pega um concurso, vamos supor que 100 pessoas foram inscritas. Você vai pegar depois as estatísticas, você vai ver que 50% vão fazer a prova. E desses 50, 10 batem o mínimo. Então, a gente nota cada vez mais, principalmente nesse cenário no qual os concursos estão mais difíceis, que muitas vezes os candidatos ou nem fazem a prova ou nem batem o mínimo. Quando você vai pegar as pessoas que realmente brigaram pela vaga, é um número cada vez menor, é um número pequeno para concursos de alto nível. Existem concursos, por exemplo, teve um concurso do TCU que não houve candidatos habilitados. Então, você tem um extremo oposto. Certo? Então, você tem uma realidade na qual a gente está fazendo uma transição. É isso que eu quero que vocês tenham claro na cabeça de vocês. A gente está fazendo uma transição no qual os concursos estão exigindo um nível de preparação cada vez maior dos candidatos. Quando eu digo o nível de preparação, eu não digo nem do ponto de vista de falar assim, Jefferson, tem que aprender muitas matérias, tem que bater o edital. Não, é de estar pronto. Estar pronto, acima de tudo, para aprendizado intenso. O que é esse aprendizado intenso? Esse aprendizado intenso é você conseguir aprender muitas matérias em pouco tempo. Vou dar um exemplo da minha trajetória. Eu estudei, a maioria da minha preparação, eu estudei com foco na área de controle, especificamente no concurso da CGU, concurso do TCU. E o último concurso do TCU, antes desse concurso, eu tinha estudado para esse concurso, tinha me preparado para esse concurso e não fui bem na prova. Eu não fui bem. Fiz cursinho na época, uma das poucas vezes que eu fiz cursinho, estudei para caramba e, infelizmente, não fui bem na prova. Só que o que aconteceu? Logo depois do concurso do TCU, saiu o concurso para o ciclo de gestão, para o cargo de analista de planejamento e orçamento. Salários similares, com curso de alto nível também, na época uma prova organizada pela ESAF. Falei, cara, vou focar nesse concurso. Eu já tinha uma bagagem da ESAF, eu já tinha feito outras provas do ciclo de gestão, mas eu falei, cara, vou direcionar os meus esforços, só que o prazo era curto. Eu tinha ali 4 meses até a prova. E eu tinha que fazer ajustes no meu cronograma de estudos, porque algumas matérias eu já tinha visto, mas muitas matérias eram novas. Então, eu tinha pouco tempo para aprender muitas matérias. E isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a realidade que a gente enfrenta. Só que qual que é o ponto aí? Eu estava pronto para aprender essas matérias. Eu sabia como estudar para a prova discursiva, eu sabia como fazer as revisões adequadamente, eu sabia como aprender as matérias do zero, de maneira mais rápida, mais otimizada, entendeu? Isso aí eu já estava pronto. Então, eu sabia como aproveitar aquela oportunidade. E foi quando eu consegui passar nesse concurso de alto nível, que é o cargo que eu ocupo até hoje. Agora, imagine só, se eu não estivesse pronto, se eu não soubesse. Eu falo pronto, por isso que eu falo pronto no sentido de saber o que fazer, exatamente o que fazer. Sentar à mesa de estudo, saber como fazer um planejamento adequado, saber como estudar a teoria da melhor forma possível, revisão, questões, usar as ferramentas que você tem à sua disposição. Então, isso faz muita diferença. E o que você tem na prática? Na prática, você tem a maioria das vezes, os candidatos, eles não estão prontos, mas eu não digo prontos para, pelo menos, fazer o mínimo. Porque, assim, se a gente fosse ser sincero, qual que era a regra? A regra era, poxa, 100 inscritos? Ok, você vai ter uma galera que não vai fazer a prova. Aqui não questiono. Mas os que vão fazer a prova, pelo menos a maioria bateu o mínimo. E não é o que acontece. Se você for pegar as estatísticas, tem uma estatística mesmo do último concurso da Receita Federal, ou se você for pegar concursos de nível intermediário para alto nível, você vai ver que a tendência cada vez essa, de pessoas que vão fazer a prova, maior parte não fazerem o mínimo da prova. Entendeu? Então, o que significa na prática? Significa na prática que muitas vezes a pessoa não está pronta, realmente, do ponto de vista de habilidades, um dos motivos, obviamente, né, para poder aprender isso. E qual que é uma das coisas que explica um pouco essa estagnação, essa falta de estar pronto para o momento da prova, né? Para a gente poder entender um pouco melhor isso.
A gente tem hoje uma estagnação que ela acontece, basicamente, muitas vezes, por dois motivos. A gente tem tanto a confusão, ou seja, você vai lá, você nunca estudou na vida, vai começar a estudar do zero, e você pega e fala, poxa, todo mundo fala que eu preciso fazer um plano, deixa eu pesquisar aqui na internet como fazer um plano de estudos. Vou pesquisar, dar um Google aqui para poder saber. Você vai notar, você vai encontrar milhares e milhares de referências no Google. Se você for no YouTube, não será diferente. Você vai encontrar vários vídeos. E aí você vai encontrar cronograma de estudo, plano de estudos, ciclo de estudos. E a primeira dúvida que você vai ter logo de cara é, tá, mas o que eu faço? Qual que é o mais adequado para mim? Qual que é o mais adequado para a minha realidade? Eu estou falando só do plano de estudos. O que é isso que eu quero que vocês entendam? Você vai ficar confuso, naturalmente, porque você tem um excesso de opções, você não sabe qual é que te atende, certo? E aí você acaba procrastinando. A gente tende a procrastinar quando a coisa é muito difícil, a gente acredita que aquela coisa é muito difícil para a gente, né? A gente vai começar e fala, poxa, não, mas acho que é muito complicado isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha rede social, que depois eu faço isso aqui. E assim você vai procrastinando e não consegue sair do zero. Certo? Ou então, pela incerteza, você até consegue estudar, consegue dar um primeiro passo, mas você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo da melhor forma? Isso vai te trazendo uma angústia. Tá? A gente fica angustiado, porque a gente... E aí o tempo começa a passar, você vê outras pessoas passando, você olha e você sempre fica naquela dúvida, será que eu estou fazendo? Não estou fazendo da maneira correta? Então, essa estagnação tem muita raízes nessa questão do excesso de informação, do excesso de opções. Eu recebo relatos muitas vezes de mentorados, de alunos falando o seguinte, Jefferson, eu quero estudar para concurso, mas eu não sei para qual concurso eu estudo. Eu não sei para qual eu estudo. Eu não sei qual o caminho. Você tem muitas opções. Então, você fica perdido sem saber o caminho certo. Então, por isso que eu trago essa aula do mapa, é justamente para te dar um norte, para te dar um passo a passo, para você poder entender melhor o que é realmente importante, o que realmente eu tenho que focar, o que realmente eu tenho que prestar atenção na minha preparação. E aí eu vou fazer uma diferença, eu vou fazer diferente aqui na ordem, eu vou começar, eu coloquei aqui 10 passos, só que eu vou fazer um pouco diferente, eu vou começar pelo 10º passo, que eu acredito que vai ser mais proveitoso. O 10º passo, na verdade, a 10ª regra aqui, basicamente não se preocupar com o que você não pode controlar. Certo? Tem um pouco uma ideia na base filosófica, principalmente na filosofia estoica, enfim, mas a ideia é muito simples. É você entender aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está sob o seu controle. E focar naquilo que você tem controle. Quando a gente fala de aprovação, a gente tem 2 pontos, né? Aprovação, eu costumo dizer que a aprovação é igual oportunidade mais preparação. Eu já falei aqui que a gente está num ambiente no qual as oportunidades, a gente tem muitas oportunidades. Acabei de dizer que, por exemplo, só agora, nessa última semana, esse mês agora de março, a gente tem 3 provas de alto nível, com salários extremamente bacanas na área de controle, por exemplo, e tem a previsão de concursos futuros também para o judiciário, até no próprio governo federal, enfim. Então, oportunidades é muito esse cenário. Só que qual que é o problema que a gente tem muitas vezes? E, por outro lado, a gente tem a oportunidade no sentido da realização do concurso. Só que o que acontece às vezes? O concurso ele é sazonal. E aí, quem já está um pouquinho mais de tempo nos concursos, certamente já deve ter visto em algum momento as pessoas decretando o fim dos concursos, por exemplo. Não vai ter mais concurso, o concurso já era, por algum motivo. Né? Isso sempre acontece. E aí quando a pessoa foca só na oportunidade, ela começa a ficar refém dessas notícias. Certo? Poxa, não vai acontecer, enfim, fica refém. E aí, nesse sentido, eu já quero te tranquilizar nesse aspecto. Concurso, ele é sazonal. Tem momentos que tem mais, tem momentos que tem menos, e é assim, mas vai ter concurso, sempre tem concursos, é da natureza de ter concursos. Há uma necessidade cada vez maior, principalmente dentro do governo federal, a gente tem um desafio no governo federal de lidar com um crescente número de aposentadorias e um aumento cada vez maior na demanda dos serviços públicos, então é natural que existem em algum momento concursos, às vezes pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, podem tentar achar outras formas de fazer a contratação, mas a necessidade de servidores, ok? Então, nesse ponto de vista, podem ficar muito tranquilos, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês
estatísticas, números que não querem simplesmente dizer nada. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa fica focada puramente na concorrência. É muito comum. Sai aqueles números lá, quantidade de inscritos, tantos inscritos para tantas vagas, e as pessoas ficam preocupadíssimas com aquilo. Ou então, com a nota de corte, certo? Fala, putz, mas esse concurso aqui é complicado, tem uma nota de corte muito alta, a nota de corte muito baixa. Com a banca que vai ser, putz, né, foi escolhida a banca, essa banca é muito difícil, essa banca é muito complicada. Enfim, o que eu quero dizer? Todos esses aspectos aqui, concorrência, nota de corte, banca, realização do concurso, nada disso a gente tem controle. Nada disso. No máximo, a gente pode usar a nota de corte como um parâmetro para alguma coisa, mas do restante, nada a gente tem controle. Tem controle de quantas pessoas vão se inscrever ou não vão se inscrever, quando vai sair o concurso, quando não vai ser, qual banca vai ser, que banca que vai, se vai ser a banca que a gente tem, entre aspas, uma preferência ou não. Então, não adianta perder tempo com isso. A gente usa essa informação para tomar alguma decisão, mas se não houver necessidade disso, esquece, simplesmente não se preocupa com isso, porque é algo que você não pode controlar. Então, qual tem que ser o foco? O foco é na preparação. Acima de tudo, naquilo que está sob o seu controle. Ok? Então, o que está sob o seu controle? Rotina de estudos. Certo? Rotina de estudos está sob o seu controle. Estuda da melhor forma possível, direcionada, com qualidade. Isso está sob o seu controle. Usar bons materiais. Sob o seu controle, fazer um investimento em materiais, aconselhamento, enfim, tudo isso está sob o seu controle. Então, todo o fio condutor, você vai notar agora dessa sessão nossa de mentoria, é isso. Focar sobre coisas que estão sob o seu controle. Se você parar para pensar, a gente se preocupa muito com coisas. Uma coisa muito comum, a gente fica remoendo coisas que já aconteceu, ou se preocupando com coisas que ainda vão acontecer, e tanto o futuro como o passado já não estão mais sob o nosso controle. Que está sob o nosso controle é o presente, o que você vai fazer hoje, é o que a gente está fazendo agora. Então, o que realmente importa? Importa isso que a gente está fazendo agora, focando agora. Entendem? Então, se você está aqui nessa aula pensando em outra coisa, pensando, poxa, em outro tipo de problema, ruminando alguma coisa que aconteceu ao longo do dia e você não conseguiu resolver, não adianta. Então, assim, a gente tem que ter muito claro isso. Existem coisas que a gente vai aceitar, que realmente não tem como mudar. A gente, por exemplo, está passando por um momento de pandemia, enfim, tem coisas que nesse cenário, naturalmente, a gente não pode mudar, não há o que fazer. Agora, a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar, naquilo que a gente tem controle. Tá joia? Então, a primeira lição é essa. Focar, não se preocupar com o que você não tem controle, focar no que você tem controle. Essa é a última, mas eu já trouxe aqui para a gente fazer esse paralelo. De um lado, aquilo que eu não tenho controle, que eu aceito, é simplesmente assim e pronto, e do outro lado, aquilo que eu posso controlar e que eu tenho que focar. Entendeu? Porque é o seguinte, tem uma lei do foco que diz o seguinte, tudo que você foca, se expande. Se você foca nos problemas, se você só pensa nos problemas, se você só pensa, é isso. A sua vida vai ser isso, você vai ficar pensando nisso o tempo todo. Agora, se por outro lado você foca naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode melhorar, naquilo que você pode evoluir, a tendência é que você consiga evoluir cada vez mais. Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, desliga quando a gente está dormindo, ainda assim o modo consciente. O modo consciente ainda está trabalhando, mas assim, desliga um pouco. Mas durante o dia, a gente sempre está pensando em alguma coisa. A gente tem que procurar dar esse poder que a gente tem de atenção, memória, inteligência, essa capacidade de aprendizagem que a gente tem, direcionar para as coisas que a gente realmente fazem diferença. E são as coisas que a gente pode controlar. Então, esse foco, ele é muito importante para que a gente consiga usar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa memória da melhor forma possível. E aí, entrando no primeiro passo, como desdobramento disso, a gente tem... O primeiro passo é a direção de médio e longo prazo. Você tem que ter uma direção. Não dá simplesmente para sair fazendo concursos à torta e à direita, tirando para todos os lados. Tá? E aí você pode fazer isso basicamente de duas formas, né? Você pode fazer tanto por área, como eu falei aqui de exemplo da área de controle, você pode pegar um concurso específico ou até um conjunto de matérias. São 3 maneiras de você fazer isso. Existem 2 abordagens. Você pode partir da sua área de formação e falar assim, eu vou tentar concurso só para a minha área. Por exemplo, no meu caso, eu sou da área de TI, né? Sou bacharel em sistemas de informação. Sou bacharel em sistemas de informação e eu optei por fazer concursos específicos. Eu fiz concursos, depois de um tempo, né? Eu fiz concurso da área de controle
E aí? Então, assim, mas eu parti da minha formação, fiz concurso para essa área. Uma outra abordagem que eu poderia ter feito, simplesmente ter feito concursos para a área de controle também, mas para auditor geral. Exige qualquer formação em qualquer área, certo? Geral. Por exemplo, concurso da CGU, isso acontece, enfim. Então, aqui não tem certo ou errado, é você partir daquilo que você quer fazer, daquilo que muitas vezes isso parte do anseio. Eu tenho amigos da área de TI que desejam mudar para outra área, acabam fazendo concurso para geral. Tem pessoas que muitas vezes fazem o caminho inverso também. Enfim, é você entender o que você quer fazer e quais são as suas habilidades. Por exemplo, você pode falar o seguinte: Jefferson, eu vou partir para aqueles concursos que eu já tenho uma noção de matérias. Então, eu vou fazer específico, porque pelo menos eu já ouvi falar daquelas matérias alguma vez na minha vida. Ou não, você fala, não, Jeff, quer saber, eu me formei numa área, mas não é muito bem essa área que eu quero trabalhar o resto da minha vida, não. Quero mudar um pouco, quero aproveitar essa hora do momento do concurso para mudar. Tá? E aqui, qual que é os cuidados que vocês têm que ter no momento de fazer essas escolhas? Existem vários critérios, mas um critério que eu quero já passar aqui para vocês é o seguinte: você tem que ver se tem concursos, quando você tem uma formação específica na sua área. Então, por exemplo, vou pegar engenheiro ambiental. Se eu pegar engenheiro ambiental e área de TI, a área de TI tem muito mais concursos do que engenheiro ambiental, por exemplo. É difícil. Eu peguei um exemplo qualquer aqui, só para poder ilustrar. É mais raro. Porque tem algumas áreas que são raras e quando saem pouquíssimas vagas. Eu tive, de certa forma, uma sorte que a minha área ela tem concursos e muitas vezes sai várias vagas para um concurso só, para alguns cargos, né? Porque eu peguei esse momento no qual o governo se digitalizou e precisou desse tipo de mão de obra. Então, você tem que enxergar essas oportunidades também. Houve momentos no governo que a demanda por engenheiros foi maior, até que criou-se uma área, né, um cargo de analista de infraestrutura. Então, esse olhar estratégico para os movimentos do governo é importante para poder definir esse direcionamento também, que é o que eu costumo fazer com o pessoal na mentoria. Dar essa direcionada desse olhar estratégico. Mas, acima de tudo, você precisa ter essa direção, tá? Uma direção para você poder entender o que você precisa estudar, entendeu? Então, não adianta entrar naquele... Qual que é o problema que as pessoas muitas vezes fazem, a maioria dos candidatos fazem? Ele não estuda sem edital, e quando tem edital, tem pouco tempo para estudar. E aí fica nessa. Fica ansioso, fica angustiado, porque não está conseguindo estudar, não consigo bater edital. Então, acaba ficando despreparado para a hora da prova. Lembra que a gente falou aqui do nosso cenário aqui no começo? Certo? Que a gente tem candidatos despreparados? Um dos motivos é esse. Essa demora para começar. Você acaba não ficando pronto. Mas aqui, você nem sabe como estudar da maneira certa e nem sabe as matérias. Aí pronto, é o pior cenário. Então, agora eu fiz uma confusão aqui. Então, é importante entender isso. É importante entender que a gente precisa fazer um estudo pré-edital e, acima de tudo, com a direção clara de médio e longo prazo. Tá? Então, isso é o primeiro passo. O primeiro passo é você ter uma direção. Porque é comum, tá? E aqui não precisa ficar encanado também. É comum a gente, simplesmente, no começo, fazer os concursos que estão saindo lá. Um dos primeiros concursos que eu fiz, que eu lembro na época, foi para uma agência de trânsito lá em Montes Claros. Era um órgão municipal, eu fiz concurso para esse órgão. Eu tinha objetivo de ser agente de trânsito? Não, mas era um concurso que estava aberto na época, fazia um sentido, eu fiz. Tá joia? Então, mas com o passar do tempo, eu fui começando a definir qual que era o meu caminho no mundo dos concursos. Então, quanto mais rápido você sair desse estudo sem direção, perdido, baseado no edital da vez e ter uma direção de longo prazo, pré-edital, melhor mais rápido tende a ser a sua aprovação. Então, o primeiro passo é a direção. O segundo passo é a constância no seu propósito, ou seja, uma direção duradoura. O que significa na prática? Não se troca de concurso como troca de roupa. Entendeu? Não dá para você fazer concurso para perito num dia, para músico no outro. Enfim, tem muitas vezes que as pessoas mudam muito rápido de concurso, que essa ideia de sair atirando para todo lado. Da mesma forma também que não adianta você dormir com o sonho de ser servidor público e acordar querendo montar uma empresa. Entendeu? A gente tem que ser constante no nosso propósito. As coisas que realmente importam, elas levam tempo para acontecer. A gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Precisa dar tempo de você aprender, colocar em prática e dar resultado. Muitas vezes a gente não tem essa paciência, a gente tem uma pressa pelo resultado que acaba atrapalhando o processo de aprendizagem. Você que tem tanta pressa para passar, você tem tanta pressa para poder, que você não dá tempo nem de você ficar pronto
e conseguir aprender as matérias. Então, é importante entender isso, é importante que a gente tem que ter uma constância, ela é fundamental, porque assim você aprende a matéria uma vez, certo? Você usa para vários concursos, entendeu? Então, vou dar o meu exemplo. Como eu falei para vocês, estudei para a área de controle com foco em TI. Houve um momento que eu torcia para que os editais cobrassem muitas matérias. Porque eu já tinha essa bagagem, eu já tinha estudado muitas matérias. Isso já fazia parte do meu cronograma, do meu plano de estudos. Então, eu já estava no nível bom em várias matérias. Eu sabia que aquilo me diferenciava de muitos candidatos. Primeiro, muitas matérias já é medo. Tem muita gente que não faz a prova simplesmente por medo. Ah, não, tem muitas matérias, não vou fazer. Segundo, é mais difícil as pessoas aprenderem essas matérias, certo? E era um trunfo que eu tinha na mão. Então, eu torcia para que isso acontecesse. E por que isso é importante? Leva tempo, como eu falei para vocês, que dá resultado. Coloquei aqui 2 vezes, né? Que foi o que eu coloquei. Leva tempo aprender, colocar em prática e dar resultado. Mas, acima de tudo, a aprendizagem, quando a gente vai aprender muitas matérias, a gente aprende aos poucos. A gente tem um limite de aprendizagem diária. Então, há a necessidade de um tempo para você aprender, por isso que a importância de você aprender com técnica, para que você aprenda o mais rápido possível. Entendeu? Então, isso é fundamental que você seja constante no seu propósito. Direção de médio e longo prazo, mas acima de tudo constante, tá? E tem uma prudência, que significa assim, que, poxa, Jefferson, eu nunca vou poder trocar, eu tenho que... Não, não é isso, assim. Mas que você tem que ter uma prudência. Costumo dizer que é o seguinte, a preparação é como se você fosse um navio, sabe? Um navio que está atravessando o oceano, o navio ele é pesado, né? Ele não tem agilidade. Não é igual um caiaque que você muda para um lado e para o outro facilmente. Não, o navio ele é pesado. Então, um navio que você vai sair com ele, você já fala, tá, eu estou saindo do Brasil, eu vou para Portugal. Se eu vou para Portugal, eu não posso, no meio do caminho, falar assim, poxa, eu acho que eu vou para o Chile agora. Não dá, né? Vai demorar eu conseguir virar esse navio e descer lá para o Chile. A mesma coisa, eu entendo assim, tá? Cada um tem suas opiniões, mas a minha opinião é essa. A mesma coisa é a questão de preparação. Tem muitos concursos que não tem nada a ver um com o outro, seja por conta da quantidade de matérias, seja por conta da forma que a matéria é cobrada, seja pelas fases do concurso. Então, tenha prudência. Se você está começando do zero, não. Estou começando do zero, vou começar do zero, ok. Mas se você já tem uma bagagem, está estudando há algum tempo e tem uma direção, e fala assim, pô, Jefferson, eu estou no momento de mudar, tenha prudência. Pondere essas coisas, pondere as matérias que você já sabe, o nível, geralmente, como que é cobrado, essas matérias que você já sabe naquele concurso. Certa vez, tinha uma escassez de concursos da minha área, e eu decidi tentar geral, como eu falei para vocês. Fui tentar concursos da área geral, como eu já estudava direito administrativo, constitucional, administração financeira orçamentária, administração pública, enfim, eu já tinha essa bagagem nessas matérias, falei, por que não tentar concurso da área geral? Só que o que aconteceu? Fui lá e tentei 2 concursos. Tentei concurso para o FNDE e um concurso para o TCU na época. O que aconteceu? Para o FNDE e TCU. O que aconteceu? As matérias que eu já sabia, o nível de preparo dos candidatos da área de TI na matéria era um, e o nível de preparo daquelas matérias para geral era outro. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa era fazer as provas de direito administrativo, o nível dos candidatos de TI. Outra coisa era com o pessoal da área geral, que já comia aquela matéria com arroz e feijão. Então, não fui bem. Não fui bem. Eu ia precisar de mais tempo para poder ter um nível maior nessas matérias. Talvez se eu tivesse dado um pouco mais de tempo, até poderia dar certo, mas eu quero que vocês entendam isso. Tenha essa prudência. Pondere, faça essa ponderação. Não tome a decisão baseada no calor da emoção. Não, espera, analisa, pensa, pondera fatores, enfim, busca aconselhamento. Na mentoria eu faço esse trabalho também de direcionamento, entendeu? Então, tenha isso em mente, tá joia? Então, o segundo passo seja constante no seu propósito. Família, vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês isso aqui? Alguma dúvida? Tá? Não se acanhe não, pode colocar aqui no bate-papo, que eu vou falando para vocês aqui, vou dando uma olhada nas dúvidas de vocês, tá joia? Passo 3. Simplesmente faça. O que acontece? O que a gente tem uma tendência? A gente tem uma tendência de sempre, e aí é um pouco a origem da procrastinação, de sempre esperar o momento perfeito para fazer as coisas, as condições perfeitas. A gente fala, não, poxa, quando o governo, né, a gente tende a fazer isso, né? Quando o governo melhorar, eu começo a estudar. Quando a situação melhorar, eu começo a estudar. Quando algo acontecer, que na maioria das vezes não está sob a nossa responsabilidade, eu começo a fazer. Só que qual é o problema? Esse cenário perfeito que está, ele só existe na nossa imaginação. Sempre vai ter alguma coisa. Ou você
não vai ter tempo, ou vai ter tempo, mas não vai ter dinheiro para poder comprar bons materiais, por exemplo, ou então você vai ter dinheiro para comprar bons materiais, mas não vai ter tempo. Quando eu comecei a estudar para concurso, lá em 2008, eu ainda morava em Montes Claros, na casa da minha mãe, eu estudava todo dia pela manhã, trabalhava à tarde. Então, assim, eu tinha a manhã toda para estudar, certo? Só que o que acontece? Por outro lado, eu ainda ganhava salário de estagiário, né? Então, eu não tinha muito dinheiro assim para investir. Só que eu tinha tempo, certo? Eu tinha tempo para poder usar. Por outro lado, quando eu pego agora, depois que eu mudei para Brasília, passei no primeiro concurso, mudei para Brasília, o que acabou acontecendo? Eu tinha dinheiro agora, né? Depois que eu passei alguns concursos. No primeiro concurso eu não tinha muito também, não, mas depois de um tempo, eu tinha um dinheiro legal, daria para me investir. Só que acontecia na prática, eu não tinha tempo. Houve uma época que eu ocupava cargo de coordenação na FUNASA, que foi o primeiro órgão que eu trabalhei aqui em Brasília, e ocupava cargo de chefia lá, e assim, eu ainda estudava para concurso nessa época também. Então, o meu tempo de estudar era antes do trabalho. Eu estudava de 5 às 9, 5 às 8, madrugava, estudava e depois ia trabalhar. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o que puder com as condições possíveis que a gente tem no momento, não adianta ficar esperando. Então, é simplesmente fazer. Estudar, muitas vezes, você vai estudar, eu costumo dizer, apesar. Você vai estudar apesar da desconfiança, apesar dos medos, apesar das dúvidas, entendeu? Do ponto de vista de confiança, é importante entender o seguinte: a confiança, ele é um sentimento que muitas vezes você vai fazer uma prova e falar assim, poxa, essa prova, acho que eu passei. E muitas vezes você vai falar assim, não, acho que não deu para mim nessa prova. E nas duas vezes pode ser que você seja errado. Porque é um sentimento, ele é subjetivo. A tendência, esse feeling, a tendência é que com o tempo você vai aprimorando ele. Mas o que eu quero dizer na prática? A gente não pode ser refém desse sentimento. Entendeu? A gente tem que fortalecer, obviamente, a gente tem que fortalecer a nossa crença na aprovação, essa convicção de que o estudo é uma ferramenta para você poder ir para o próximo nível, para você poder mudar a sua vida, mas a gente não pode ficar escravo disso. Na ausência disso, eu faço. Ponto. Mas vamos trabalhar para que tenha mais confiança. Mas, acima de tudo, você vai ver que, na medida que você for tendo pequenas vitórias, você for vendo que as coisas vão dando resultado, a tendência é que você fique mais confiante. O problema é quando você fica... Como eu falei, o problema muitas vezes é estagnação, quando você não consegue evoluir. O que cansa não é estudar. O que cansa é estudar e não ter resultado. Porque se você está estudando, está aprendendo, está conseguindo evoluir, está passando, está batendo na trave, está passando em um concurso aqui que não era o que você queria, mas daqui a pouco é outro. Então, poxa, bacana, você tá. Agora, o que cansa é você fazer, e não conseguir dar resultado. Tá? Então, é importante ter isso em mente, que a confiança ele vem dessas vitórias. Com o tempo, você vai conseguindo, né? Com o tempo, com o preparo, técnica, enfim, estratégia, você vai conseguindo ter cada vez mais confiança. Em relação aos medos, é como eu falei, a gente parte daquele sentido de que existem coisas que a gente tem que aceitar, existem coisas que a gente que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, entendeu? E aqui nesse sentido, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira prova para a escola técnica no ensino médio, em São Paulo, eu tinha essa vontade de fazer o médio com o técnico, e em São Paulo existiam duas opções, tinha a ETESP, existia, não, existe ainda hoje, né? Existe a ETESP, existe a Federal também, a Escola Técnica Federal, o Cefet. E aí eu comecei a fazer. Na primeira prova que eu fui fazer, eu me lembro que eu passei a noite em claro. Eu ficava preocupado de não acordar na hora certa, de chegar no lugar errado, de não acertar o endereço na hora de pegar o ônibus, de o ônibus atrasar, enfim. Esses pensamentos ficavam remoendo para mim a noite inteira. Resultado que eu não consegui dormir. No outro dia eu fui fazer a prova, enfim, cansado pra caramba, porque eu não consegui dormir no dia anterior. Só que esse medo de simplesmente de não ir bem na prova, de chegar atrasado, enfim, com o tempo, você vai aprendendo a superar esses medos com a prática, entendeu? Então, esse foi um medo que eu consegui superar. Agora, não significa que isso vai deixar de existir e nunca mais eu vai sentir aquele friozinho na barriga. Não, é natural que você tem que aprender a conviver com isso. Quando eu fui fazer a prova, por exemplo, a prova que eu passei, né, o concurso de APO, concurso do ciclo de gestão, você dá aquele friozinho na barriga, por mais preparados que você esteja, a diferença é que você sabe como lidar com isso, né? Dá aquele friozinho na barriga e depois você já vai, entendeu? E tem coisas que você tem que esquecer mesmo. Não dá bola. Tem pensamentos, na nossa cabeça é uma maquininha de, né? Fica pensando, às vezes pensa coisas que não tem nada a ver, cria uns cenários improváveis, e a gente tem que simplesmente não dar muita bola para isso e vamos para frente, entendeu? E é isso. Claro que aqui eu estou sendo bem raso, mas só para vocês entenderem o seguinte: o ato, fazer, colocar em prática, se colocar, ir para o campo de batalha, estudar, isso é o mais importante.
É daí que as coisas começam a mudar, não o contrário. Não adianta a gente ficar parado esperando que as coisas vão mudar. Não, você faz a partir desse movimento que você vai fazendo que as coisas vão acontecendo. Isso é um exemplo muito claro, por exemplo, das dúvidas. Muitas vezes, a clareza que você quer vem da dúvida. Você sabe realmente agora o que tem que fazer, aí você coloca em prática, e nesse movimento você vai se descobrindo. Então, muitas vezes, a gente dá direção. Eu costumo dizer, por exemplo, na mentoria, né? Eu dou o caminho, explico, ensino como fazer. Só que você precisa colocar em prática e dar um tempo para as coisas começarem a entender. Mudar a família não é tão fácil como a gente imagina. É muito mais difícil que a gente imagina. Não é à toa que muitas pessoas estudam como se estivesse na escola ainda para concursos. Às vezes as coisas estão tão enraizadas, os vícios estão tão enraizados, que a pessoa vai na intuição, estuda na intuição, por mais errado que esteja, mas continua fazendo assim. Por quê? Foi assim que aprendeu. A gente passa muito tempo na escola. Então, não é tão fácil mudar como a gente costuma imaginar, tá? Então, a ideia aqui é essa: faça o que você tiver com o que você puder. Esse é o passo. Tá? Então, você tem uma direção, você é constante e você age. Você todo dia faz a sua parte. O passo 4 é: ame a excelência e odeie a mediocridade. A gente tem que ter muito claro que a gente tem aliados e tem inimigos no estudo, né? No estudo para concurso. Então, não é, né? Eu brinco com concurso, não é a Disneylândia. Você vai ter seus aliados nessa caminhada e você vai ter seus inimigos também. E logo de cara você já tem que deixar isso muito claro. Então, por um lado, você tem os seus aliados, que é a iniciativa, como eu falei aqui no passo 3, constância, excelência, certo? Está fazendo o que tem que ser feito. Esses são seus aliados. Mas, por outro lado, também você tem seus inimigos. Preguiça, procrastinação, a mediocridade. E todos, a partir do momento que você abre a porta para que a preguiça entre, você abre a porta para que os outros venham juntos também. Da mesma forma que a partir do momento que você toma a iniciativa, mesmo que seja por pouco tempo, consegue manter uma constância, a tendência é que outras coisas boas venham também. Ou seja, os hábitos, eles se fortalecem, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Qual que é a nossa missão nessa guerra? É focar nos aliados, entendeu? E assim, todo mundo está nesse processo, todo mundo está nesse processo. A gente começa a estudar para concurso, quando a gente está ali, aquela pessoa, geralmente aquela pessoa preguiçosa, que preferia ficar jogado no sofá, não sabe muito bem o que tem que fazer, a gente tem que fazer uma transição para a pessoa que tem mais certeza do que tem que fazer, que estuda, que se dedica. É um processo. É um processo de transição. Algumas pessoas passam por isso mais rápido, algumas pessoas passam por isso mais lento. Mas, acima de tudo, você tem que entender, tá, eu quero passar no concurso. Ok, quais são os meus inimigos? Esses, né? Preguiça, procrastinação, mediocridade. Quais atos que eu faço no meu dia a dia que fortalecem esses inimigos? Esse é o primeiro exercício. Segundo, tá, eu tenho que tomar iniciativa. Quais atos que eu faço que favorecem? Quais hábitos que eu tomo que favorecem esses aliados? E aí a gente começa a focar para esses aliados. Muitas vezes vai ser pouco tempo, depois você vai aumentando o seu tempo, vai aumentando a constância, e assim vai fazendo. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender, fazer essa distinção muito clara, e não ficar, muitas vezes, usando algumas coisas só para poder validar a nossa inação, a nossa paralisia. Certo? Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, a questão do equilíbrio. Muita gente usa o equilíbrio como desculpa para não estudar mais. Não, poxa, não, eu preciso ter equilíbrio. Tá, mas você está batendo pelo menos sua meta? Não, não estou nem batendo a minha meta. Uai, então tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Você está conseguindo evoluir? Está conseguindo progredir? Entendeu? Então, entender isso. Eu gosto muito de pensar o seguinte, de pensar no descanso, nos momentos que a gente não está estudando, enfim, trabalhando por uma coisa melhor no futuro, como uma conquista. Se eu estudei naquele dia, eu mereço um descanso. Se eu não estudei, eu não mereço um descanso. Se eu não fiz a minha parte, eu não mereço isso. Entendeu? Eu gosto de pensar dessa forma, eu gosto de pensar nessas coisas como uma conquista diária, porque a sua aprovação nada mais é do que a soma dessas conquistas diárias que você vai tendo, essas pequenas vitórias que você vai tendo ao longo do tempo, que no final do processo vai culminar na sua aprovação. A aprovação não é o acontecimento, não é só a prova, não, é a soma dessas pequenas decisões que você vai tomando, das suas pequenas, acima de tudo, das suas pequenas atitudes que você vai fazendo rotineiramente. Entendeu? Mas é claro que não é você imaginar que, poxa, então quer dizer, Jefferson, que agora eu vou fazer tudo perfeito, tudo vai ser da melhor maneira possível. Não.
Significa que tudo vai ser perfeito o tempo todo. Mas você vai fazer o melhor que você puder naquele dia. Tem dias que não dá para você estudar, não dá para bater a meta. Vamos supor que você tenha, sei lá, a meta de 4 horas de estudos por dia. Não consegui bater a meta de 4 horas de estudos? Vou estudar 2 horas. Não consegui, né? Não consegui estudar com a qualidade que eu gostaria, está muito barulho, mas fui lá e estudei. Então é isso, entendeu? É uma intenção, é um objetivo que você firma na sua mente de amar a excelência e odiar a mediocridade. E isso tem que ser um compromisso porque a escola, a faculdade, muitas vezes todo esse nosso caminho escolar, nós fomos, né? Nós fomos motivados para ficar na média, para ser medíocres. Só que agora nos concursos a regra é outra. É o jogo pela excelência. E cada decisão, cada detalhe faz diferença para o resultado final. Então, a gente tem que fazer essa mudança de chave na nossa cabeça, que é o passo 4, certo? Então, a gente começou lá, recapitulando aqui, a gente começou no primeiro passo, ter uma direção, segundo, ser constante nessa direção, agir, apesar de tudo, de todos, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, essa minha ação, esse meu movimento, esse meu estudo diário, certo? É com a intenção de alcançar a excelência e fugir da mediocridade. É dar o meu melhor, esperar o melhor, mas acima de tudo, dar o meu melhor. Entendeu? Esse é o resuminho aqui do nosso passo 4. E a gente vai para o passo 5, que é o seguinte, ok, você vai lá, faz tudo com excelência, bacana. Só que aí você vai fazer a prova, o que muitas vezes acontece, não vem o resultado que você esperava. Né? Isso é natural. É natural que você tenha reprovações ao longo do caminho, de alguma forma, em algum momento. Tá? Nem tudo é um mar de rosas. Eu lembro que no os primeiros meses, meu primeiro ano de estudo foi um calvário, diria assim. Era estudar, pagar a inscrição e ser reprovado. Estudar, pagar a inscrição e ser reprovado. É inferno, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Foi uma fase que eu passei, depois eu consegui achar um caminho. Né? Por isso que eu costumo dizer que eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis. Eu já estudei só a matéria que eu gostava, eu já estudei sem planejamento nenhum, eu já estudei só deixei matérias que seriam importantes para a prova de lado. Então, planejamento, estudei sem revisar. Houve até momentos, eu fazia até poucas questões, nem questões eu fazia direito. Então, assim, eu simplesmente pegava, saiu o concurso, eu ia lá na banca do jornal, e não sei se você já viu aquelas apostilas, não sei se ainda vende, mas aquela apostila da Vesticom, apostila que tem, geralmente aquela apostila do concurso, é muito comum, concurso de prefeitura, concurso, você vai lá na banca do jornal, compra aquela apostila, eu ia lá, comprava aquela banca, ia para casa e todo dia de manhã eu estudava, mas assim, estudava simplesmente ia lendo, ia fazendo aquilo da maneira que eu achava que era a maneira melhor. E aí eu fui colhendo maus resultados. Mas pior, né? Eu me levantava, só que eu não aprendia, eu simplesmente ia cometendo os mesmos erros, eu era um concurseiro teimoso. Por isso que eu falo que quando você está estudando, eu ouvi muito falar de resiliência, você tem que ser resiliente, tem que tentar. Eu concordo plenamente. Só que tem um segundo passo aí. Você tem que aprender. Você tem que aprender para não cair de novo. Você tem que aprender a não cometer os mesmos erros. Não dá para virar o concurseiro teimoso que toda prova erra as mesmas questões. Poxa, o cara foi lá, fez a prova de direito administrativo, caiu uma questão lá de modalidade. Errou. Aí fez a prova de novo, questão de direito administrativo, modalidade, errou de novo. Pô, não dá. Não pode, a gente tem que aprender com os erros, tanto do ponto de vista de matérias, quanto do ponto de vista de processo também. Poxa, eu não estou conseguindo estudar direito, o que eu preciso corrigir na minha rotina? O que eu preciso resolver para que eu consiga ter um resultado melhor? Então, entender o seguinte, que resiliência sem aprendizado é teimosia. A gente não basta se levantar depois do tombo, a gente tem que aprender com a queda para não cair de novo. Tudo bem a gente errar, a gente vai errar sempre, mas cometer erros novos. Erros novos, né? Erros novos. Joia? Então, nessa busca pela excelência, é natural que você vai errar, é natural que você vai cair, você vai estar se desafiando. Mas, acima de tudo, é entender, tá? Onde foi que eu errei, o que eu preciso melhorar? O erro, a prova, os obstáculos que surgem por meio do caminho, no meio do seu caminho, eles são sinais, eles são uma bússola daquilo que apontam para aquilo que você tem que realmente melhorar. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, muitas vezes pela emoção do momento, do calor do momento. Isso é muito comum, por exemplo, na prova. A gente faz uma prova, depois da prova, o que a gente faz, se a gente não foi aprovado? Não, é clássico isso. Depois da prova, você dificilmente aprende com a prova. Você pega aquela prova depois de dar uma olhada. Primeiro, ou você fica pé da vida porque não foi aprovado, e aí esquece da prova, não quer nem olhar naquela prova mais. Não, deixa para lá. Às vezes você... Deixa lá. Ou então você fica empolgado demais que passou e nem olha as questões que você errou. Você acha que não, fui muito bem. E nem uma coisa nem outra.
Entendeu? Se não foi o concurso que você realmente quer o seu objetivo, o que você tem que fazer se você está numa preparação séria? Tirar um momento, separar, sentar e refletir, tá? Para essa prova, quais foram os erros e acertos que eu tive ao longo da caminhada? Nessa prova, o que eu errei, o que eu acertei? Entendeu? E aprende. A prova faz parte do aprendizado, faz parte da sua preparação. Enquanto você não passar no concurso que você realmente almeja, tem que aprender com as provas, independente do resultado, tá? Então, passo 5 é, não basta se levantar depois do tombo, você tem que aprender para não cair de novo. E aí a gente vai para o nosso passo 6. Vocês vão vendo que aqui a gente falou muita coisa aqui sobre a parte de crenças e comportamentos. E agora a gente vai começar a entrar numa parte mais prática, uma parte mais do dia a dia de estudos. O primeiro passo é, você tem que estudar todos os dias. Entendeu? Todo dia aqui, o que significa? Os dias que você definir. Pode ser que você defina de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo a domingo, enfim. É os dias que você definir aqui. O fato é, a tendência é que quanto mais você estude, mais rápido você seja aprovado. Quanto mais tempo você estudar, não necessariamente, claro, quanto mais tempo você estudar da forma correta, mais tendência que seja mais tempo. Não adianta nada também você colocar uma carga absurda de estudos, estudar sem qualidade nenhuma, não conseguir aprender as coisas também não, mas dentro de um limite ali de esforço no qual vocês têm a musculatura para poder estudar, quanto mais você se esforçar, maior tende a ser, mais rápido tende a ser a sua aprovação, certo? Então, assim, tem que estudar todos os dias, não tem jeito. Você tem que estudar, você tem que tirar uma parte do seu dia para se dedicar para aquilo que você almeja. Eu faço isso ao longo da minha vida, sempre foi assim. Por exemplo, isso eu tenho como rotina já. Lá, né, quando eu estava lá no ensino médio, eu fazia cursinho para passar na faculdade. Beleza, você na faculdade. Quando eu estava no final da faculdade, eu comecei a tirar um tempo do meu trabalho. Eu trabalhava, tirava um tempo para estudar para o concurso. Tá, passei no concurso carreirão do executivo, tirava um tempo para passar no concurso de alto nível. Passei no concurso de alto nível, né? Eu tiro um tempo para fazer o trabalho que eu faço com vocês aqui hoje. E assim é a vida. Assim é a vida. Sempre tem a parte, você vai aspirar a algo maior, você vai aspirar a uma realidade diferente, você tira uma parte do seu dia para fazer aquilo. No caso de concursos, geralmente, qual que é a carga horária mínima que geralmente eu indico? Certo? É o mínimo de 3 horas. Mínimo. Isso aqui é um ponto de partida. É um mínimo de 3 horas. Porque também não adianta você estudar... Ah, não, já você vai estudar para concurso, vai estudar todos os dias, tá, mas eu vou estudar só 1 hora. Aí fica difícil. Porque são muitas matérias, de jeito, família. E aí você vai começar a estudar, vai começar a escrever, enfim. Geralmente o mínimo que eu passo. Aí, tá, pode ouvir a variação, mas se você quer, né? Geralmente, quando me perguntam, essa resposta é estudar no mínimo 3 horas por dia. Esse é o ponto de partida. Tá joia? Então, eu só passo 6, estudar todos os dias. Tá, o que eu faço nessa rotina? Como é que funciona essa rotina minha diária de estudos? O que tem que ter, tá? Então, o que vai ter geralmente na sua rotina? Você vai ter lá o aprendizado da teoria, né? E tudo começa, costumo dizer que tudo começa pela teoria. Você tem que ter uma noção da matéria para poder resolver questões. Eu acredito, muitas pessoas defendem a ideia de estudo reverso, de você começar pelas questões, mas quando se trata de concursos, eu acho que tem que se ter um cuidado de aplicar isso. Principalmente para o tipo de matéria que você estuda, para o seu nível de aprendizagem naquela matéria. Pode ser aplicado? Pode, em alguns casos pode ser aplicado. Mas tem que ter acredito que tem que ter essa ponderação. Como na maioria das vezes você vai ser novato na maior parte das matérias, então, ou nessas matérias que você não sabe nada, por exemplo, como é que eu vou começar? Eu nunca vi nada de direito na vida, já vou começar direto pelas questões. Eu acho um desgaste muito grande, eu vou queimar muito cartucho de questão e eu acho que não vai ser tão proveitoso. Então, eu acho que pelo menos uma mínima noção, a noção mínima da matéria é importante para você poder começar. Então, primeira parte é aprendizado da teoria, certo? E aí você tem que entender aqui como aprender a teoria do zero, como estudar a matéria daquelas matérias que você já tem uma certa noção. E aí existem algumas nuances aqui para aprender a teoria, mas o primeiro passo é aprender a teoria. Segundo, resolver questões. A gente estuda para acertar mais questões na hora da prova. Ponto. Então, resolver questões tem que fazer parte. Questões de fixação, questões de revisão. Enfim, questão é uma ferramenta importantíssima para que a gente aprenda com os nossos erros. E aí, por isso que a gente tem que entender, as questões têm que estar dentro da rotina de estudos. Entendeu? Não dá para você simplesmente deixar de lado, se apaixonar pela teoria e nunca resolver questões. Isso acontece, é muito comum. A pessoa fala assim, poxa, eu pensei que eu sabia muito da matéria. Até que chega no dia da prova, e vai super mal. Por quê? Não viu como que era cobrada a matéria. Não viu como que a banca olhava para aquela matéria. Tá? Então, as questões, elas servem para isso. Tanto para mostrar se a gente realmente entendeu aquela matéria, tanto também para que a gente possa
faz esse exercício de acesso à matéria, né? As questões também podem servir como uma ferramenta de revisão, certo? E aí, por fim, além das questões, revisar a matéria. E aqui o problema é um erro muito comum, as pessoas focam no aprendizado das novas matérias, mas esquecem de revisar elas. Então, ela fica sempre aprendendo novas matérias e esquecendo, aprendendo e esquecendo. Não necessariamente esquecendo, mas assim, ela não tem a retenção que poderia ter se estivesse revisando, teria uma retenção muito maior. É a retenção aqui, tanto no sentido de você lembrar por mais tempo, tanto no sentido de você lembrar rapidamente, tá? Porque a revisão, ela cumpre esses dois objetivos. Primeiro, não esquecer, mas segundo, também você ter o acesso rápido a essa informação. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou revisar para mim não esquecer. Tá. Aí também não adianta nada você não lembrar disso rápido, né? Já imaginou? Quem nunca passou por isso? Você vai lá, tá fazendo a prova, aí cai aquela questão, você fala assim, poxa, estudei essa matéria. Mas você para pensar assim, como é que era mesmo essa resposta? Como é que era? Aí você passa para outra questão, resolve e tal, aí você volta lá de novo, fica martelando aquela questão, lê, relê. Enfim, aí no final das contas você vai e chuta alguma coisa. Vai, chuta, entregou a prova. Na hora que você termina de preencher o gabarito, sai da sala de aplicação, você fala, putz, dei a resposta. O que isso significa? Demorou. Né? Então, você não esqueceu, mas demorou. Então, o acesso rápido também é importante. A revisão cumpre esses dois objetivos. O quarto ponto é ser amigo íntimo da banca. O que isso significa? Você tem que entender como que a banca examinadora costuma pensar aquela matéria. Entender qual a anatomia da prova, como que ela costuma cobrar aquela matéria, em tópicos que há divergência, qual que é o posicionamento daquela banca. As pessoas até brincam, né, que tem a doutrina CESP, doutrina Sebrasp, que agora é Sebrasp. Mas, enfim, é você entender. E aqui é botando aquele princípio que eu coloquei para vocês. Focar no que a gente tem controle. A gente tem controle em ficar íntimo da banca. Eu não escolho a banca, mas eu tenho que ficar íntimo de como que ela cobra, de como que ela faz as coisas, de qual é a maneira dela de trabalhar. Entendeu? Então, é ser íntimo da banca. E, por fim, fazer todas as provas para sua área. Entenda o seguinte, como eu falei ali na questão dos medos. A gente tem medo da prova. Você tem que saber lidar, aprender a lidar com aquele momento. A melhor maneira de aprender a lidar com aquilo é fazendo mais vezes, aumentando a sua... E, assim, além de você ficar cada vez mais confortável, você vai aumentando suas chances de aprovação. Então, saiu prova para sua área, coloquei área aqui, pode ser área, concurso, enfim, para o seu foco, para o seu direcionamento, faça a prova, não perca essa oportunidade. Entendeu? Porque eu vejo muitas vezes o candidato seleciona, não vou fazer essa prova. Poxa, faz, mesmo que eventualmente não seja necessariamente aquele concurso que você esteja estudando, mas se é da sua área e se você tem uma noção, faz. Principalmente quando está no começo, quando você ainda não tem essa bagagem, quando você não tem esse chão, quando você não se sente confortável no ambiente de prova, no ambiente de tensão. E não tem jeito, a melhor gente aprender a fazer prova é fazendo provas. Uma forma mágica, é fazendo, é o campo de batalha mesmo que vai te trazer isso, tá bom? Então aqui você já tem uma, beleza, eu tenho que estudar no mínimo 3 horas, eu tenho que ir teoria, questões, matéria, ter esse foco na banca e fazer as provas que surgirem para a minha área. E aqui, provas que surgirem para a sua área, aqui nós temos provas anteriores também, certo? Pode fazer, por exemplo, não está tendo muita prova, poxa, eu estou estudando há meses e não tem provas, por algum motivo não está sendo prova. Faz provas anteriores, coloca ali pelo menos uma vez por mês, resolver uma prova anterior para o seu concurso que você faz. Por que a gente tem que ficar ligado? Porque é o seguinte, nosso objetivo é acertar mais questões na hora da prova. Acertar mais questões na hora da prova tem tanta relação em o ato de resolver questões e o ato de entender como a banca faz aquelas questões também, entendeu? Então, esses dois fundamentos aqui, eles são importantes, são fundamentais, porque aprendizado e revisão, eles vão municiando para que você possa, na hora de resolver questões, acertar mais questões e cada vez mais entender melhor o estilo da banca, entendeu? Então, são coisas que se complementam à sua rotina de estudos. Eu não posso só me apaixonar pela teoria e esquecer, entendeu? Da mesma forma também que, do ponto de vista de questões, principalmente quando tem questões discursivas, você às vezes vai exigir um conhecimento um pouco mais aprofundado naquela matéria. Então, eu tenho que, às vezes, voltar na teoria. É um ciclo, família. Isso é um ciclo que sempre vai se repetindo ao longo da sua preparação. Tá joia? A gente vai chegando no passo 8. Ok? Então, recapitulando para a gente chegar nesse ritmo sustentável. Começamos lá. Você tem uma direção, você é constante nessa direção, você age proativamente, busca a excelência, foge da mediocridade, faz isso todos os dias, no mínimo 3 horas, roda esse ciclo de aprendizagem aqui e estabelece um ritmo sustentável de crescimento. O que isso significa? Quando você fala assim, poxa, eu acho que eu já sei bastante dessa matéria, acho que eu já estou dominando essa matéria, acho que
Bacana. Ou então, quando você começa a falar assim, não, já estou no nível bom, já tá legal, eu acho que eu já estou numa uma bagagem boa, esse é um mau sinal. É um mau sinal por quê? Não porque você chegou até aí, mas porque pode vir depois disso. Porque a tendência é que você comece a se acomodar. Entendeu? Quando você começa a se acomodar, você começa a cair. Você começa a esquecer mais das coisas que você estavam estudando antes. Então, a gente tem que entender que do primeiro dia até o último dia de estudos, a tendência, o objetivo é você estar sempre em ascensão, você está sempre crescendo, você está sempre aprendendo mais, ficando cada vez mais pronto. Então, esse ritmo sustentável de crescimento é, por exemplo, você está saindo do zero, nunca estudou na vida, talvez o seu primeiro objetivo seja estudar 1 hora por dia, certo? Pelos próximos 7 dias. Então é isso. Então vamos supor, o João começou a estudar hoje. O João começou a estudar hoje, não estudou para concurso, o primeiro objetivo dele é estudar 1 hora pelos próximos 7 dias. Ponto. Por outro lado, eu tenho o Carlos que já estuda há um tempo, certo? Ele já tinha uma rotina na faculdade, no qual ele tinha uma rotina de estudos, diária e tudo. Ele já consegue estudar tranquilamente 2, 3 horas por dia. Poxa, então vamos aumentar um pouquinho a barra, vamos colocar 4 horas, certo? 4 horas, e aí vamos ver como é que vai ficar para os próximos dias. Passou os próximos dias, conseguiu, tem mais brecha no dia, está conseguindo um rendimento bom? Vamos aumentar um pouquinho a barra. Entenda? É esse equilíbrio que é importante. Eu estou falando aqui só em parâmetro de horas. Existem vários parâmetros que a gente pode trabalhar e fazer esses ajustes ao longo da caminhada. Mas, enfim, o crucial é você entender como fazer isso, como fazer essas metas. Certo? Entender como fazer esse estabelecimento. Para que você possa fazer esse crescimento sustentável até sua aprovação. E família, não encane com a questão do equilíbrio. O desequilíbrio é a regra. Sempre é o cobertor curto. Você tem muita matéria para estudar, pouco tempo, e tem outras coisas na vida, e não adianta. Em alguns momentos é isso mesmo. As coisas vão ficar um pouco... Você vai ficar um pouco... vai ter que abrir mão mesmo de outras coisas, certo? Quando eu fui estudar para esse concurso de APO, que eu já falei várias vezes aqui, mas com focos diferentes para poder trazer essa experiência para vocês, houve uma época que eu estudava basicamente enquanto eu não estava dormindo, ou trabalhando, ou sexta-feira, depois das 18 horas com a patroa, à noite com a patroa, era estudando. Minha vida era estudar, ponto. Entendeu? Porque era uma oportunidade, naquela época eu tinha sido aprovado no concurso já a prova objetiva, já estava lá no top, dentro das vagas, brigando lá pelos primeiros lugares, e aí era a prova discursiva. Era só a prova discursiva, eu tinha que me manter ali. Então, não adianta. E o desequilíbrio aqui é no sentido, isso aconteceu, é o princípio básico. Se você prioriza algumas coisas, você tem que abrir mão de outras, não tem jeito. Então, não adianta a gente muitas vezes ficar... O objetivo da vida não é você ser necessariamente equilibrado nesse sentido, né? É de você, poxa, você vai fazer alguns esforços para uma coisa em algum momento da vida, depois você muda um pouco, você vai focar um pouco mais na família, depois para o aspecto profissional, e assim você vai levando a vida. Naturalmente acontece isso em vários âmbitos, né? Seja do relacionamento, seja do ponto de vista profissional. O mais importante é você saber o que você quer fazer naquele momento, tomar as decisões com aquilo e comunicar para as pessoas que realmente importam. Chegar para a família, ó, seguinte, concurso é uma ferramenta de ascensão não só para nós, vai trazer muitas coisas boas para todo mundo. Eu costumo dizer que concurso, se fosse individual, mas os resultados se espalham para todos que estão envolvidos no processo. Então, poxa, vai ser bom para todo mundo, e é verdade. Hoje eu colho os frutos desses tempos de estudo. E vende o projeto e vamos para cima. Não tem muita fórmula mágica aqui. E aí vai ficar um pouco de desequilíbrio mesmo. O importante não é ser equilibrado. O importante é você passar no seu concurso e pronto. Depois disso, você vai poder ter uma vida muito mais equilibrada, vamos dizer assim. Mas nesse momento é um momento de plantio e não tem jeito. É trabalhar mesmo para construir o futuro que você almeja. E aí a gente entra no passo 9, que é investir, né? Investir nos seus estudos. Tá? Mas mais do que investir no seu estudo é entrar no jogo para ganhar. É o seguinte, família. Concurso, é como se fosse uma Olimpíada, vai. Uma Olimpíada. Tem lá a Olimpíada de 4 em 4 anos lá. Certo? A pessoa se prepara e olha, o concurso é menos, né? Porque não precisa esperar 4 anos para o concurso. O concurso pode sair um prazo muito mais curto. Mas o que eu quero dizer é, você entra ali para ganhar. Você pega um atleta de ponta, ele não vai para as Olimpíadas só para competir, ele vai para ganhar, ele quer a medalha, por mais que não tenha, enfim, ele vai dar tudo de si. A mesma coisa a questão dos estudos. Dá para a gente entrar nos estudos e falar, poxa, eu vou estudar, vou me esforçar, vou abrir mão de coisas que eu gosto para estar estudando e vou fazer de qualquer jeito? Não dá. E é o que eu mais vejo, rotineiramente, as pessoas fazendo da pior forma possível, esperando os melhores resultados. Não adianta. A gente tem que ser coerente.
E essa coerência é investir realmente nos nossos estudos. Investir do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de nosso tempo, do ponto de vista de dar o nosso melhor para ter o melhor, certo? E a gente tem muito uma cultura de... Eu fiz isso várias vezes também, eu me incluo aí nessa, né? Quando vai começar a estudar, o que você faz? Primeira coisa que você faz, por mais mesmo que você tenha recurso financeiro, você vai buscar material gratuito. Às vezes você perde mais tempo procurando material gratuito do que estudando aquele material depois. Aí começa a acumular aquele monte de material PDF, todo como você já fez isso, né? Acumula aquele pilha de PDF no seu HD, que nunca vai ser estudado, certo? E às vezes pega os materiais que estão desatualizados, materiais que não atendem o seu objetivo, materiais incompletos, entendeu? Da mesma forma também, do ponto de vista de aconselhamento, do ponto de vista de mentoria. Às vezes a pessoa sai e procura um monte de conteúdo solto na internet, superficial, que não auxilia em nada, às vezes deixa muito mais confuso do que traz clareza, entendeu? Quando poderia fazer, muitas vezes, a gente tem tanto a mentoria, mas também temos também o Programa Nacional de Aceleração, enfim, poderia investir num produto mais estruturado, passo a passo, bonitinho, para realmente você ir lá e fazer da melhor forma possível no menor tempo, entendeu? Então é isso, a gente tem que entender que é entrar no jogo para ganhar, esse é o espírito, tá bom? Então, família, com isso a gente fecha esses 9 passos, a gente passou tanto pela parte de direcionamento, de ação, da questão de comportamento, de foco na excelência, de aprendizado, e aqui tem muita ideia de antifragilidade, de usar os obstáculos que surgem no meio do caminho para ficar cada vez mais forte, tá joia? Passamos aqui o mínimo que você tem, né? O ponto de partida aqui, uma meta de estudos diárias, as etapas que você tem que fazer, ritmo sustentável, investir nos seus estudos. Tá joia? Então, aqui a gente cumpre um mapa para você entender e pegar, tá, o que eu fiz, o que eu não faço, como que eu posso melhorar na minha rotina de estudos, entendeu? Mas a realidade é o seguinte, a realidade é que eu quero que vocês guardem isso com vocês. Ou você fica pronto para aproveitar as oportunidades, ou você vai perder, simplesmente vai perder, vai ficar assistindo as oportunidades passarem. Tá joia? E aqui que entra uma oportunidade incrível que a gente tem, que é a mentoria Estudo Revolucionário. Entendeu? A mentoria Estudo Revolucionário, ela serve para a pessoa que está começando do zero, certo? Que quer começar da melhor forma possível, para a pessoa que já estuda, mas não sabe se está estudando da maneira certa. E para aquelas pessoas que estão estagnadas, já tiveram algum resultado, mas sentem que poderiam dar um próximo passo. Joia? E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso dentro da mentoria, basicamente em 3 passos. Primeiro passo, a gente vai ter 4 encontros, uma a cada semana, explorando cada tópico fundamental para sua aprovação. Então, primeiro a gente começa com crenças a partir de mentalidade, depois a gente tem um segundo e terceiro encontro, no qual eu trabalho as rotinas de estudo contextual, ou seja, eu trabalho com a ideia que você tem a melhor técnica, o seu momento de aprendizagem e para o momento seu da preparação. O que isso significa na prática? Jefferson, eu preciso revisar a matéria no momento pós-edital, uma matéria que eu já tenho domínio. Como que eu faço? Uso essa técnica. Jefferson, eu vou estudar a matéria do zero, no momento pré-edital. Qual que é a melhor técnica? Essa. Entendeu? Então, você tem um mapa e a gente trabalha com é um método que eu chamo de rotinas de estudo contextual, porque é uma rotina, não é uma técnica em separado, que você pega e você tem que colocar em prática, enfim, você tem que se virar para poder colocar em prática dentro da sua realidade. Não, você já tem aquilo dentro dos principais contextos para você entender qual a melhor forma de você fazer, tá joia? Então, esse é o tema do segundo e terceiro encontro, que vai acontecer na segunda e terceira semana. Na quarta semana, a gente fecha com o seu plano pessoal de aceleração. Basicamente, a gente tem ali o plano de estudos, o seu diário de estudos, as métricas fundamentais para poder fazer a sua evolução, certo? Para que a gente tenha um ritmo sustentável de crescimento. Então, a gente estabelece métricas de acordo com a sua realidade, tá joia? Então, a gente faz isso dentro do plano pessoal de aceleração. Ok, Jefferson, fez esse primeiro mês, fez essas primeiras etapas, certo? E aí a gente parte para um segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é um acompanhamento personalizado pelo WhatsApp. Então, você pode, a qualquer momento, teve alguma dúvida, não consegui colocar em prática. Jefferson, você me explicou, Jefferson, como que faz a revisão, mas, cara, eu não estou conseguindo fazer. Como que eu faço aqui? No meu caso, dessa forma que você falou, eu não achei bacana, tal, mas eu estou tendo essa dificuldade. A gente vai lá e resolve. Jefferson, no meu caso, eu tenho isso, a gente vai e resolve. Entendeu? Então, a gente faz, tanto no momento da aula quanto no posterior, no momento de colocar em prática mesmo, a gente faz esse acompanhamento. Qual que é a ideia desse acompanhamento, família? Eu já entendi o seguinte, assim, muita gente sabe, às vezes, o que tem que fazer, até entende o que tem que fazer, mas não consegue colocar em prática. Não consegue colocar em prática. Então, a ideia é essa.
Por exemplo, é uma coisa muito comum, as pessoas têm medo da prova discursiva, mas não aprendem a estudar, a como estudar da maneira correta a prova discursiva. E aí a pessoa para de fazer concurso, simplesmente para de fazer concursos que cobram prova discursiva, quando deveria ser o contrário, ela deveria adquirir essa habilidade, adquirir essa rotina de estudos, entender como fazer isso, para poder aproveitar essa oportunidade também. Tá joia? Então, esse é o objetivo. No segundo momento, no segundo passo, a gente garante que você coloque as rotinas, as técnicas de estudo da melhor forma possível dentro do seu contexto. Tá? E lembrando que desde o começo da mentoria, você tem o WhatsApp aberto para poder tirar dúvidas à vontade. Isso vale nesses períodos aí de 60 dias, né? Tanto no momento dos encontros, quanto depois no momento de acompanhamento. Você pode mandar dúvidas à vontade. E o terceiro passo é acesso ao método Estudo Revolucionário, no qual você vai ter mais de 50 aulas, com mais de 40 horas de conteúdo, abarcando todas as partes do estudo. É como se você tivesse um mentor lá. Ah, o Jefferson, eu vou lá e deixa eu ver uma aula do Jefferson aqui sobre como me recuperar depois de uma reprovação. Tem lá. Ah, eu quero uma aula sobre discursivos. Tem lá. Revisão. Tem lá também. Poxa, eu estou procrastinando muito. Como que eu faço para superar a procrastinação? Tem lá também. Então, assim, família, tem tudo lá. Tudo lá, gravadinho, bonitinho. A diferença é que na mentoria a gente faz uma coisa mais direta. Não vou te explicar o porquê, você tem que revisar por conta disso. Não, já mostra a técnica direto, já explico, mais prático. Mas se você quiser saber a fundamentação, tudo por trás, a gente tem aula lá também. Tá joia? E a mentoria, para quem quiser saber mais da mentoria, tem aqui a página, tá joia? Eu vou colocar aqui o link aqui nos comentários, se você quiser conhecer um pouco mais detalhes, né, da mentoria. E aqui na página também tem a opção de enviar uma mensagem para conversar com a equipe. Então, fiquem à vontade também depois para poder ir lá e mandar uma mensagem. Vou colocar aqui todos aqui na reunião. Vai lá, coloca a sua dúvida. Jefferson, eu queria entender um pouco melhor isso aqui e tal, tá? E a gente está fechando já para a próxima turma de março, certo? Então, poxa, tem oportunidades que estão aí no radar, tem Receita Federal que está aí no radar, tem STJ, entendeu? Mas, acima de tudo, família, o objetivo meu da mentoria com vocês é que vocês fiquem prontos. Que vocês fiquem prontos para aproveitar as oportunidades, entendeu? Não há nada mais triste do que você ver uma oportunidade passando, você ficar ansioso, você ficar angustiado, porque, poxa, eu poderia fazer aquele concurso, eu poderia passar naquele concurso, mas não está pronto, não consegui fazer isso, não consegui fazer isso da maneira melhor. Entendeu? Então, você quer ficar pronto, você quer realmente aproveitar as oportunidades do concurso no menor tempo, de uma forma mais rápida, mais direta, mais objetiva, vem comigo, vem para a mentoria, tá bom? Agradeço a presença de todos, de todas aqui, tá? É sempre um prazer, eu gosto muito desse formato de mentoria, acho muito legal, tá joia? E é isso, um abraço e tchau!